A Dani tá entrando aqui agora, já já vai aparecer a tela dela aqui, pronto. Opa! Oi, Dani, Oi, Ana, e querida. conseguimos. Você tá Tudo me ouvindo bem? bem? Você tá me vendo bem, me ouvindo bem? Eu tô vendo bem e te ouvindo bem. Pessoal, quem tá aí assistindo, se puder dar um feedback pra gente, mandar uma mensagem se tá chegando aí. A minha imagem é da Dani, o som também das duas. Se alguém puder aí dar um oi pra gente aí pra dizer que tá tudo bem, por favor. A conexão aqui tá a manivela. Vocês estão retirados mesmo, né? Aí, ó, um ok aí da Karen. Obrigada, Karen. Minha prima. Ah, tá. Que legal. Tudo bom, Karen? Obrigada aí por dar esse retorno pra gente. Obrigada, Puxeu. Tudo bom? Muita gente legal aí assistindo a gente. Se vocês puderem, mantenham a gente informado aqui, hein? Se der erro de conexão, que eu também vejo aqui, mas é sempre bom saber o que que vocês estão vendo aí. É, Eu quero começar, a Brigada Silvana também comentando, Isabela Pinho, todo mundo vendo bem. Eu vou comentar, Isabela Pinho, que esteve aqui ontem com a gente, numa live muito legal também. Vamos lá, eu vou começar apresentando a Dani, para quem não conhece também, para ficar o registro aqui, né? Porque esse material depois vai ser divulgado aí, como eu falava aqui no início. A Carol Pocu entrou aí, tudo bom? Esse material vai estar também no YouTube, no podcast. Então, eu vou apresentar aqui, para quem nos escuta hoje, a Daniele Magalhães. A Daniele Magalhães nasceu em 1990, no Rio de Janeiro. É formada em História pela UF e doutora em Teoria Literária pela UFRJ. Em fevereiro de 2020, defendeu a tese Ir ao que queima, no verso, o amor, no verso, o horror. Ensaio sobre o verso e sobre alguma poesia brasileira contemporânea. Pesquisa a poesia brasileira contemporânea, escrita por mulheres, em interface com a filosofia, com a psicanálise e com a política. Possui ensaios publicados em periódicos acadêmicos e, como poeta, possui poemas publicados em várias revistas online. Em 2008, publicou seu primeiro livro de poemas, Quando o Céu Cair, pela editora Sete Letras. A Dani tem essa trajetória aí super interessante, super, assim, maravilhosa, né? Eu queria começar, Dani, te perguntando, primeiro para você contar para a gente sobre essa trajetória e também já puxando o assunto aqui para o curso que você vai dar agora, né, que é organizado pelo Laboratório Filosofia Política no Tempo do Agora e é uma parceria do Filosofias do Tempo do Agora com a Redes da Maré. Então, assim, eu quero te fazer duas perguntas. Uma, como que foi essa sua trajetória? Como que ela foi caminhando? Porque você trabalha muito com a questão das mulheres também, que eu acho muito interessante, essa questão da psicanálise. Como que foi sendo a sua admiração por esse lado? Quais textos te puxaram? Houve algum motor maior assim que te puxou para isso tudo? E como que isso perpassa a sua trajetória? E a outra pergunta é sobre o curso que você vai estar ministrando, e eu queria saber mais também sobre essa aula, porque pelo que eu vi aqui no programa, você vai falar sobre, é, deixa eu encontrar aqui o título do programa, Silvia Federici, né? Mulheres, Trabalho Doméstico e Capitalismo, quantas formas de queimar. Então é isso, a gente começar aí com a sua trajetória, com esse tema aí das mulheres, e emendando aí no curso que você vai ministrar. Tá. Então, tentar responder primeiro a pergunta da trajetória. É isso, como você falou, né? Eu vim da história, mas desde a história eu tenho uma interface muito grande com a filosofia, então eu fazia todas as minhas optativas na filosofia e a minha relação com a filosofia também se deu pela literatura. Na história eu fiz uma monografia sobre poesia, poesia expressionista alemã, e já estava estudando muito Walter Benjamin, filosofia. Depois eu fiquei pensando se eu fazia o mestrado na filosofia ou na letras, mas eu vi que é isso, a minha entrada na filosofia vinha via literatura, e aí eu resolvi ir para a literatura, e se tornou quase urgente essa pesquisa com as mulheres, porque estudando poesia, eu comecei a ler muitas mulheres. Né? E você sabe, você é poeta, e você sabe que acho que nunca houve antes na história desse país uma produção tão grande de mulheres, né, na poesia.
Então, eu fui me inserindo, assim, me sentindo também inserida, sabe? Eu fui me sentindo tomada por isso e por essas questões que são urgentes, né? Várias questões que concernem as mulheres, que são urgentes agora no Brasil, né? E que está tendo um grande diálogo aí de muitas mulheres escrevendo. Então, foi um modo de eu me inserir também nesse diálogo. E acabou que meu mestrado foi ainda em poesia expressionista alemã, mas eu já estava num grupo estudando poesia brasileira contemporânea e mulheres, livros de mulheres, e é aí que no doutorado eu, óbvio, fiz a tese sobre a poesia escrita por mulheres. E, e foi o movimento de leitura, sabe? Assim, foram as os livros que eu mais estava lendo foram poesia, foram de poetas, né, mulheres. Então, na minha tese eu estudei 3 poetas, falei sobre 3 poetas, a Tatiana Pequeno, a Bruna Mitrano e a Valesca Torres, né? A Tati eu falei sobre o Onde Estão as Bombas, a Bruna Mitrano sobre o Não. Assim, falei sobre outros livros, mas os principais foram esses. E a Valesca Torres eu falei sobre o Coice da Égua, que é o primeiro livro dela. Também é o primeiro livro da Bruna, né? O Não. E na tese foram várias condições, né? Um termo da Butler que eu usei, que são várias condições precárias que vão se juntando a partir de um fio condutor que me uniu às 3, que foi a pobreza, né? Que é uma questão que eu acho que muitos poetas de hoje estão, e daqui do Brasil, estão abordando a pobreza, e em conexão com várias outras condições que se aliam, né? Que é o machismo, a misoginia, o racismo, o sexismo. Então, esse título, né, do Ir ao que Queima, que também tem a ver com o título que eu escolhi para a aula da Federici, né? São esses modos de queimar. Foi um modo de tentar estar à altura do nosso tempo, né? Porque as mulheres, e a gente pode falar melhor sobre isso depois, as mulheres não têm cessado de queimar. E aí eu trabalho na ambiguidade do sentido desse termo, né? Do queimar, né? O queimar como as cinzas, né? Como a morte, como a catástrofe. E também o queimar no sentido do erotismo, que também foi capturado, né? A Federici também fala isso, que foi capturado, né? Especialmente na Inquisição, em que o erotismo das mulheres foi capturado pelo poder a partir da prática da queima, né? Dos corpos das mulheres. Então, é sempre nesse duplo sentido do queimar, né? Como isso que vai para a catástrofe, para o horror, e como isso que vai também para um erotismo, para uma celebração, né? Pelo amor. E essas poetas estão juntando tudo isso. Aí você me pergunta. Você é, não, é que dentro desse tema ainda do queimar, que é muito interessante, eu me lembro que você tem aquela frase, né, entre amável e matável, e você tem esse diálogo também com horror e amor, né? Isso. São dois aspectos muito tão distantes e tão próximos, né? Isso também passa pela sua obra, pela sua tese, pelos seus estudos você entra nesse dualismo, né? Eu queria aproveitar, já que está nesse tema, para te perguntar também como que você vê isso. Como que coisas tão opostas conseguem estar tão próximas nesse tema? É uma obsessão quase, assim, esse jogo. A tese. Quem primeiro me trouxe isso foi um filósofo, que é o Derrida. Então, o Jacques Derrida foi muito caro para minha pesquisa, porque ele é um filósofo que vai ao que queima. E o modo como ele vai ao que queima, o modo como ele vai às cinzas, é indo ao mesmo tempo ao amor e ao terror. Né? Ele vai a esses dois opostos num mesmo gesto. E também teve uma frase muito importante para mim, que é da Silvina Rodrigues Lopes, que é uma grande teórica portuguesa viva, né? Que ela tem um livro chamado Literatura, Defesa do Atrito, e nesse livro ela fala a seguinte frase: toda literatura é, ao mesmo tempo, júbilo e terror. E, e aí, assim, a força motriz da minha tese foi essa frase, e toda a leitura do Derrida me permitiu estudar nessa chave.
E aí eu comecei a pensar o movimento do verso, né, o corte do verso, como um gesto também disjuntivo que vai ao mesmo tempo para o amor e para o terror. Então foi uma parte, a tese foi uma parte também teórica para pensar a teoria do verso e esses vários modos de ler o corte, desde o corte como estrutura do verso, né, que a gente tem aí o anjum bemã, a cesura, né, que compõe o corte, até o corte como a inscrição do trauma, né, a inscrição da ferida no corpo, e até modos como essa abordagem do corte permite conectar esse modo de ler o verso como um modo de ler o contemporâneo no George Agamben, a história no Walter Benjamin e até mesmo o amor no Lacan, no Seminário 20, quando ele fala que o amor é um desencaixe. Né? Então, esse modo disruptivo e desconexo, né, do corte do verso como um gesto disjuntivo que permite ao mesmo tempo uma leitura de uma escrita que enlaça catástrofe e luto, amor e horror. Né? Então, é uma sina ir aos extremos, mas porque também, como eu te falei, né, tentar estar à altura do tempo, né, tentar estar à altura desses dois extremos que que, que na verdade tá bem para o lado do terror, né, do horror. E a tese é uma tentativa de ver como é que essas poetas, mulheres que estão escrevendo hoje, como é que os poemas delas são quase como uma política pública de transformação desse afeto. Né? Então, como é que esses poemas eles transformam o modo como o Estado captura esses corpos que são matáveis e dá a eles o estatuto de amáveis. Né? Então, é essa transformação do extremo, do afeto, que os poemas me permitiram ler. Aproveitando também a continuidade, você falou que trabalha com a Tatiana Pequeno, com a Bruna Mitrano, com a Valesca Torres. Valesca Torres também vai estar aqui na semana que vem. Já aproveito aqui para dizer para quem está assistindo a gente que a gente vai ter aí também uma entrevista com ela na próxima semana. E te perguntar também, Dani, como é que você vê esse tema na poesia delas? Aproveitar para contar um pouco sobre qual foi o seu olhar sobre essas três poetas, assim, eu acho que vale também abordar um pouquinho aí. Tá, agora ou primeiro eu falo do curso? Agora. Tá. Eu acho que a gente pode continuar, já que você já está falando bastante sobre esse tema Tá. de como é, né, esses corpos e para dar uma continuidade, e aí depois a gente já entra, já pode inclusive emendar aí para falando do seu curso. Tá. Então, na Bruna, eu falei que o fio que para mim une as três, né, a minha chave de leitura foi a pobreza. A Bruna é de uma forma em que passa nessa leitura do corpo e da cidade, desses lugares periféricos, ou dos limites do corpo e dos limites da cidade. Né? Eu acho que a Bruna traz muito a pobreza também vinculada a essas extremidades do corpo, né? As bordas do corpo, as substâncias indesejadas do corpo, as substâncias relegadas do corpo, e como que ela transforma isso no modo de amar. Né? Então, você só pode amar se você vai à substância indesejada do outro. Né? E isso tem tudo a ver com o modo como ela vai à periferia da cidade, né? Ao modo como ela vai aos lugares periféricos da cidade. Então, tem tudo a ver, o modo como você se relaciona, o modo como você ama, tem tudo a ver com o modo como você vai à cidade, né? Às bordas da cidade. A Tati, assim, bem resumidamente, né? A Tatiana Pequeno. Sim, sim, né? Na Tatiana Pequeno, eu trabalhei muito com uma herança que ela traz, de uma linhagem feminina, né? De uma linhagem matriarcal, e que ela vai construindo isso, também com com um novo modo de colocar coisas distantes no tempo juntas.
né? Então ela pega num poema uma mulher que tem o cabelo queimado, uma mulher, uma mulher, o incêndio no Museu Nacional, coloca uma narrativa de uma história, né, dela, porque isso para mim não existe separação de poesia e vida, e eu trabalho isso, para mim é importante, né, essa escrita biográfica, autobiográfica. Também tem um fator importante na Tatiana e na Bruna, que é essa relação homoafetiva, né, que constrói os poemas das duas. Na Tati, mais. Então, o modo como ela escreve muitas cartas, os poemas a gente pode ler como cartas, então o modo como ela se endereça, o modo como ela se endereça nas cartas, o poema endereça, fala, ao falar para a pessoa amada, fala, por exemplo, para os trabalhadores expropriados, né, para as pessoas que estão despossuídas, né? Então, é um modo despossuído de ir, né? Que ela vai desse modo despossuído ao amor e assim ela vai a outra ordem de quem está despossuído, né? Que são os desempregados, é uma linhagem dos desempregados, é uma linhagem dos despossuídos. A Valesca Torres, eu trabalho numa chave muito de como ela pensa a casa, como ela pensa as relações que passam também pela periferia e como mostra esse desenho, essa geografia do subúrbio, essa geografia da periferia, né? Que a Valesca traz muito, traz bastante. Esse outro modo de você desenhar o Rio de Janeiro, mas trazendo muito também esse movimento interno do que fica escondido nessas relações íntimas, né? E como é que ela faz esse trânsito do íntimo para o público, do privado para o coletivo. Então, Muito interessante. em resumo. Dani, a sua imagem está travando um pouco, o seu áudio tá bom. Eu não sei se para quem está assistindo a imagem da Dani está travando também. Para mim tá um pouco embaçado. Mas o áudio tá bom, então a gente segue. E, e sobre o curso, né, agora, para a gente contar um pouquinho aí sobre como que vão ser, como é que é um pouco a estrutura do curso e principalmente sobre o que serão suas aulas no curso. Sim, deixa eu pegar uma colinha. Bom, o curso, ele se chama Ética e Filosofia Política no Tempo do Agora. São 11 aulas que vão começar a partir do dia 4, às terças e quintas, das 19 às 21h30. A aula de abertura vai ter a Carla Rodrigues e uma colega nossa, a Tássia Água. Vai ter uma conferência com Paulo Arantes. São 300 vagas. Vai ter emissão de certificado pelo laboratório. E é isso, é uma iniciativa coletiva, né, do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora, que agora tem um site, é importante falar isso. É www.tempodoagora.org. E esse laboratório também faz parte da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que é um projeto recente, é um projeto incrível, né, que luta contra o preconceito acadêmico, que busca dar visibilidade à obra de filósofos, que busca discutir questões de feminismo e gênero, e principalmente mostrar que mulheres fazem filosofia e são filósofos. E tem o site desse projeto também é www.filosofas.org. Bom, a gente escolheu uma das campanhas de um dos projetos da Favela da Maré para reverter o dinheiro arrecadado das inscrições. Então, metade do valor angariado das inscrições vai para esse um dos projetos da Favela da Maré, que é a campanha Maré Diz Não ao Coronavírus, que faz parte da ONG Redes da Maré, que é vinculada à Casa das Mulheres da Maré, que existe desde 2016. Tá todo mundo me ouvindo, pelo menos? Te ouvindo, sim. As pessoas estão comentando que o áudio está muito bom, mas que a sua imagem está
travando e embaçada. Para mim também tá assim, a sua imagem tá embaçada, ela se move às vezes e trava, mas o áudio tá muito bom. Então eu acho que dá pra gente continuar bem, porque para quem tá ouvindo, vale muito a pena. Tá. Então, esse projeto, essa campanha, né, que a gente está destinando metade do valor, se chama Maré de Sabores. O que é esse projeto? Todos os dias, várias mulheres cozinham 300 refeições para a população de rua. E também as costureiras estão produzindo máscaras que estão sendo distribuídas para as 16 favelas da Maré. E todas essas mulheres perderam a renda nesse período da crise, né? Nesse período dessa crise sanitária. Então, além desse projeto, tem várias outras frentes que as pessoas podem ajudar. Existe uma conta para depósito, que eu posso passar também para você colocar depois. Existe o site da campanha, que é redesdamaré.org.br. E lá eles têm várias frentes de projeto, como entrega de cestas básicas com alimentos e itens de higiene pessoal e de limpeza, arrecadação de materiais de equipamentos de proteção individuais para distribuição aos profissionais que atuam nas 7 unidades básicas de saúde, nos 3 centros de atenção psicossocial, na unidade de pronto atendimento da Maré e no consultório de rua. Tem atendimento online diário para acolhimento das demandas relacionadas a questões de saúde, violações contra as mulheres e dúvidas sobre como acessar os direitos. E ainda várias ações de comunicação e prevenção direcionadas aos moradores das 16 favelas da Maré e comunidades vizinhas sobre o coronavírus. Eles estão em parceria com a Fiocruz, né, e estão procurando, claro, fornecer informações verificadas, seguras, feitas para os moradores da favela e a partir deles. Então, são muitas campanhas, né? Para a gente é muito simbólico tá contribuindo com essa campanha, porque é uma homenagem à Maré da Marielle Franco, né? Que desde o início do laboratório acompanha aí um paradigma de pensar o luto público, né? Várias pessoas do laboratório trabalham o luto, estudam luto, e é uma questão bem urgente hoje. Sobre o curso que você vai dar, o título dele é Silvia Federici, Mulheres, Trabalho Doméstico, Capitalismo. Quantas formas de queimar? Conta pra gente um pouco sobre o que exatamente você vai falar nesse curso. Então, como você leu, né? Mulheres, Trabalho Doméstico, Capitalismo. Quantas formas de queimar? Eu acho que tem várias coisas que são importantes na Federici. Uma das coisas que eu escolhi, que eu acho que pega numa questão muito urgente, é essa questão do trabalho doméstico. E aí eu lembro aqui, né, que a primeira vítima de Covid-19 no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica que contraiu o vírus da sua patroa, moradora do Leblon, que tinha acabado de voltar da Itália. Então, dada essa informação, que a gente não pode esquecer, eu li no dia 19 de maio, saiu um artigo num site alemão da Fundação Rosa Luxemburgo, Rosa Luxemburg Stiftung, www.rosalux.de. Então, pode ler, o artigo está lá em alemão e inglês. E aí, o artigo se chama Trabalho Doméstico e Covid-19 no Brasil. Ele foi escrito pelas professoras Mary Garcia Castro e Maria Isabel Monteiro Lourenço, que é presidente da União das Trabalhadoras Domésticas da cidade do Rio de Janeiro. E nesse artigo tem informações muito importantes que me ajudaram muito, o que eu acho muito importante falar aqui para vocês. Por exemplo, o Brasil é o país com maior número de empregadas domésticas, segundo a Organização Internacional do Trabalho, do planeta, né? Até 1972, o trabalho doméstico não era reconhecido pela legislação trabalhista, né? O que reflete esse longo tempo de preconceito que as trabalhadoras domésticas enfrentam desde o advento do capitalismo.
né? Enfim, a gente sabe que com a Constituição de 88, com a redemocratização, teve um conjunto de direitos mínimos que foram concedidos aos trabalhadores, né? Como o salário mínimo, férias, licença maternidade, aposentadoria. Mas, assim, até 2018, contando por baixo, né? Porque os números sempre são errados, 5,7 milhões de mulheres estavam empregadas no serviço doméstico no Brasil. Isso significa quase 15% das mulheres brasileiras. E hoje, 2020, 2 anos depois, tem mais de 6 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. E, nesse ano, 70% das trabalhadoras domésticas não estão empregadas formalmente, ou seja, elas estão empregadas informalmente, sem carteira de trabalho e sem direitos garantidos pela lei. 70% das empregadas domésticas, das trabalhadoras domésticas, estão sem registro. Né? Então, assim, começa por aí, né? Por isso que é muito urgente. E para a Federici, a gente pode pensar assim, essencialmente, o trabalho doméstico ele é considerado um trabalho de mulher, né? Assim, é sinônimo praticamente. Trabalho doméstico é essencialmente considerado um trabalho de mulher. E, sobretudo aqui no Brasil, que é um país de herança escravagista e racista, é um trabalho de mulheres, na sua maioria, negras e pobres. Além disso, tem a crença de que o trabalho doméstico é natural, né? De que é da natureza da mulher o trabalho doméstico e, inclusive, de que as mulheres fazem isso por amor, né? Existe essa crença. A tese da Federici é a seguinte, ela sustenta que o trabalho, ela fala que o trabalho doméstico sustenta o capitalismo, né? Que o capitalismo se desenvolveu às custas do trabalho doméstico, porque foi esse trabalho que produziu a força de trabalho. Ou seja, os homens só podiam trabalhar porque tinham mulheres em casa cuidando e alimentando eles. Então, por exemplo, enquanto Marx chama de reprodução as condições que precisam existir para que o capitalismo possa continuar existindo, se produzindo, se reproduzindo, como, por exemplo, o salário só no fim do mês, a ilusão de que o salário pagou o seu trabalho, quando na verdade ele pagou só uma parte do seu trabalho, e que nem foi a sua força de trabalho, foi o produto que você produziu que nem pertence a você, pertence a outra pessoa que detém os meios de produção, não é mesmo? Então, assim, enquanto Marx ele pensa todas as condições do capitalismo sem incluir o trabalho doméstico, a Federici vai dizer que não, né? Que essa reprodução do capitalismo vem antes da fábrica. Ela vem no trabalho que as mulheres exercem em casa, né? Que faz com que permite que os maridos possam ir para a fábrica. Então, para Federici, o trabalho não começa na fábrica, começa antes da fábrica, na casa, com as mulheres. Por isso que, para Federici, a divisão social do trabalho é necessariamente uma divisão sexual do trabalho, né? E, nesse sentido, a luta de classes ela tem de ser também uma luta feminista, né? Uma luta contra o sexismo, porque o capitalismo é fundado nessa exclusão do trabalho doméstico, mas que, ao mesmo tempo, é uma exclusão inclusiva, né? Porque o capitalismo precisa do trabalho doméstico para existir, mas não reconhece o trabalho doméstico. E essa não consideração de que o trabalho doméstico é engrenagem do sistema fabril faz até hoje com que o trabalho doméstico seja desvalorizado, inclusive por marxistas que não consideram as donas de casa como parte do proletariado. Então, qual é a saída para muitos marxistas? A saída é que as mulheres têm que se inserir na indústria, para que elas possam pertencer à classe operária, para que assim elas possam fazer a luta de classes. Só que o que a Federici diz é que tem vários limites aí. Além de o capitalismo não poder mais ser visto como uma saída, né? Porque todo mundo já sabe que... Quer dizer, todo mundo não. A gente já sabe que o capitalismo não é uma saída, não é nenhuma. Então, além de o capitalismo não poder mais ser visto como Marx via, né? Como purgatório, esse purgatório necessário pelo qual a classe trabalhadora tem que passar para conseguir a sua libertação, né? Além disso, ver a indústria
como saída para a mulher é impor uma racionalização do trabalho como uma única saída possível. E aí, quando você impõe essa racionalização do trabalho, você desvaloriza e exclui modos de trabalho mais orgânicos que não consideram a natureza como um recurso de exploração, mas um uso, né? Que fazem um uso da natureza e não exploram a natureza. Né? E aí, por exemplo, tem outra crítica da Federici ao Marx, né? Quando ele diz que o homem deve dominar a natureza porque só assim ele vai se libertar da esfera da necessidade da sobrevivência. Né? A gente sabe que hoje o grau de dominação de natureza pelo homem, inclusive, causa o extermínio do homem. A indústria bélica e a indústria química são os maiores exemplos disso. Né? Mas também a gente tem o agronegócio, a mineração, o extrativismo, enfim. Os povos indígenas estão morrendo há séculos, né? A colonização foi isso. Inclusive, a Federici ela aproxima muito mais a condição das mulheres perseguidas pela Inquisição com a dos indígenas colonizados do que com a do homem proletário europeu. Ela fala que as condições das mulheres perseguidas pela Inquisição estão mais próximas dos indígenas colonizados do que o homem proletário europeu. Então, aí a gente tem pelo menos, sei lá, duas frentes de luta da Federici. A luta pela remuneração do trabalho doméstico, né, e a luta pelo ecofeminismo. Né? E a gente também, enfim, pode falar de outra luta que por exemplo, a luta contra a captura dos corpos das mulheres pelo Estado, que foi um projeto do capitalismo. Na transição do feudalismo para o capitalismo, é importante falar isso, né? Que assim, a Federici ela faz o método dela, que é incrível, ela faz um deslocamento do ponto de vista, né? Então, assim, se o Marx pensou a formação do capitalismo a partir do ponto de vista do homem branco, europeu, assalariado, a Federici ela pensa a transição do feudalismo para o capitalismo a partir do ponto de vista das mulheres trabalhadoras, domésticas, não remuneradas. O som está travando? Sua imagem tinha voltado. Para mim, eu continuo vendo sua imagem, ela trava um pouco, mas eu estou conseguindo te ouvir bem. Se Tá, alguém mais estiver com dificuldade, a Carita comentou que o som travou, mas eu acho que a gente consegue continuar. tá. Então, ela faz esse deslocamento do ponto de vista de como olhar a história. Né? Então, ela olha a história a partir desse ponto de vista da mulher que fazia um trabalho não remunerado. E aí, na transição do feudalismo para o capitalismo, quando as terras comunais são cercadas e as mulheres passam a pertencer somente à esfera da casa, elas perdem um espaço em que elas podiam conviver com outras mulheres e passam somente a pertencer à esfera da casa. Também quando o salário vira uma coisa de homem e o papel de dona de casa vira uma coisa de mulher, né? Aí, nesse momento, o corpo da mulher se torna um bem a serviço do Estado. Né? Porque o Estado capitalista em formação, ele precisava das mulheres em casa para que elas alimentassem os seus maridos primeiro e gerassem o quê? Filhos para serem força de trabalho. Né? Então, assim, as mulheres em casa foi um projeto do capitalismo. Né? Isso que a Federici fala, foi um projeto do capitalismo. Manter as mulheres em casa reproduzindo, né, no pior sentido, procriando, foi um projeto do capitalismo. E aí, posso continuar falando? Claro, tá maravilhoso. Por favor, continue. Eu estou falando aqui, falando. Tá E aí, sendo ótimo. tem, por exemplo, uma outra crítica, que não é uma crítica também, que eu acho que ela revisita o Foucault, que é uma visão importante, né? Que se o Foucault ele localiza o nascimento da biopolítica, né? E o que em poucas palavras, a biopolítica, né? O nascimento desses mecanismos de controle do Estado. Então, o controle de natalidade, de mortalidade, né? De identidade, quando o corpo passa a ser o centro e o objeto da política, né? Quando a política passa a interferir nos corpos.
Então, enquanto o Foucault ele localiza esse nascimento da biopolítica no advento do Estado liberal moderno, nessa passagem do 18 para o 19, a Federici ela meio que complementa o Foucault, ela revisita o Foucault e complementa o Foucault, mostrando que a biopolítica chegou antes, lá pelo século XV, e chegou nos corpos das mulheres, né, primeiro. Porque nessa época vai ter uma fiscalização muito grande sobre as mulheres em idade fértil. Então, o Estado, né, o poder, vai impedir que as mulheres, por exemplo, abortem, que acontecia muito. Né? Então, vai impedir que as mulheres abortassem para quê? Para obrigar a gerar força de trabalho para o capitalismo. Né? As pessoas que nascessem a ser a geração dos próximos trabalhadores. E é engraçado porque não à toa, nessa época, né, que vai ser a Inquisição, até o 16 e 17, não à toa a figura da bruxa, que, dentre outras coisas, é atrelada ao infanticídio, a essa, sei lá, a essa mulher que entrega as crianças para o diabo, né? Por trás dessa imagem, a gente tem a mulher que aborta, né? A mulher que se recusa a procriar, a reproduzir. Então, essas mulheres vão ser queimadas, né? E essas mulheres, desde aí, vão ser uma questão do Estado. Ou seja, desde aí elas vão ser um caso de polícia, né? E é impressionante como isso é atual até hoje, né? Assim, só pegando um exemplo, em 2018 a gente viu essa luta pela legalização do aborto e a gente acompanha de novo essa coincidência da biologia e da política e da polícia, né? Uma questão que deveria ser tratada como saúde pública é tratada como caso de polícia, né? Então, de novo, hoje o Estado captura, né, o corpo das mulheres. De novo, o corpo da mulher é capturado. Inclusive, corroborando, né, Dani, inclusive nesse vídeo agora que saiu, né, por conta desse processo do STF, tem uma parte onde a Damares está falando sobre direitos humanos e ela vai falar com o ministro da Saúde que a grande preocupação dela é o dinheiro do Ministério da Saúde está sendo usado para mulheres que querem abortar, porque desde o Zika vírus as mulheres pensaram em realizar abortos por conta dos casos de anencefalia. E a grande preocupação dela agora e do governo era impedir que as mulheres abortassem por ser um governo pró-vida. E achei até curioso esse termo, governo pró-vida, num governo tão pró-morte, na verdade, né? Eu queria aproveitar para te perguntar como que você vê tudo isso que você está trazendo para a gente nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, assim, não exatamente uma análise de conjuntura profunda, mas um breve comentário, assim, sobre como você vê isso hoje no Brasil, no mundo, e também sobre uma pergunta também sobre suas aulas, como que vai ser, assim, você vai falar do século XV até o momento, você vai falar sobre a teoria da Federici, como é que vai ser o curso para quem quiser fazer o curso? São essas duas perguntas que eu te faço. Bom, como isso está no mundo é impressionantemente atual, assim. Em várias esferas, não só no aborto, né, mas, enfim, eu trabalhei muito isso na tese, né, o que é você ter um corpo de mulher, e aí varia, né, o que você ter um corpo de mulher lésbica, o que você... Enfim, vai variando, são diferentes modos como os corpos conseguem ser capturados até hoje. E como eles vão se tornando mais matáveis, né? É aquela relação que eu faço daquela escala dos matáveis, né? Então, assim, né? Eu, branca, sou menos matável que a mulher negra, né? Então, a minha mãe, que ficou desamparada pelo Estado, ela é matável, mas em relação a uma mulher lésbica, ela é menos matável, né? Então, assim, são essa escala dos matáveis que a gente já está desde muito tempo. Segundo a Federici, aí, desde essa transição do feudalismo para o capitalismo. E ela comenta, por exemplo, num livro, né, dessa violência
desse ataque das mulheres, especialmente as negras, as pobres, as proletárias. Ela faz uma aproximação com a política do carcerária, né, que acontece nos Estados Unidos e praticamente no mundo todo. Né? Então, assim, é isso. Você vai. Dani, Oi. a gente recebeu uma pergunta aqui do Conectando Territórios. Aproveito para dizer que Conectando Territórios, a Thaís vai estar com a gente, que representa, né, o Conectando Territórios. Ela vai estar com a gente aqui na sexta-feira de manhã, para quem quiser assistir também. Thaís trabalha muito com a questão de territórios quilombolas, várias outras questões, está com um canal também muito legal no YouTube, chamado Conectando Territórios mesmo, para quem quiser conhecer. E ela acaba de fazer uma pergunta aqui, se você trabalha questões de interseccionalidades. Dani? Alô? Eu acho que a conexão da Dani deu uma pausa. Dani, quando você voltar aí, dá um oi pra gente, se estiver ouvindo. Eu vou, se a, acho que voltou. Não, caiu a conta da Dani. Deixa eu convidar ela aqui de novo, gente. Deixa eu ver se ela volta. Eu acho que a conexão dela caiu. Estou procurando aqui. Ver se ela volta a participar com a gente. Ainda não voltou. Bem, enquanto isso, eu acho assim que o papo que a Dani estava tendo aqui com a gente está sendo muito bom. Acredito que ela já retorne. É uma questão mesmo de conexão. Mas eu estou aqui super curiosa para saber mais sobre o assunto que ela está falando. Então, a gente continua esperando aqui para ela poder voltar à conexão e responder, porque a Dani está na serra e, segundo ela, a internet dela não está sendo muito boa. Eu vou aproveitar para falar aqui também que a Thaís Rosa Pinheiro, que está aí do Conectando Territórios, vai estar com a gente aqui na sexta-feira, às 10 da manhã. A Karen comentou, Karen Henrique comentou que está ótimo. Nossa, Karen, eu também estou adorando esse papo da Dani, porque ela trabalha com questões muito atuais, né? Então, é muito interessante a gente ouvir quem conhece, quem está estudando o tema, falando sobre uma questão tão importante quanto essa. Nesse meio tempo, enquanto a Dani não volta, eu quero aproveitar para divulgar nossa agenda. Amanhã a gente vai conversar com o Henrique Rodrigues, ele é agente da literatura do SESC Nacional. A Carla Rodrigues está solicitando para participar. É isso mesmo, Carla? Deixa eu ver aqui. Carla Rodrigues. Adicionei, a internet da Dani caiu. Carla, é isso mesmo, você pediu para participar, eu estou te adicionando aqui. Oi, Oi, Carla! tudo Que bem? maravilha! Que Eu bom que estava você vendo voltou. vocês e estava vendo a Dani, ela não voltou, eu resolvi entrar para Maravilha! tentar responder o pessoal dos territórios, Isso, que bom. porque, na verdade, assim, a gente vai ter uma abordagem interseccional no curso, é, talvez não seja a abordagem principal da Federici, né, que é uma autora com uma pegada mais marxista, como a Dani estava escrevendo, né? Mas outras, a gente vai ter outras autoras. É, a gente vai ter. Eu estou de penetra na live, exatamente. Foi maravilhoso. Eu entrei para dar uma força. Enfim, a Federici é uma autora com uma pegada mais marxista, e eu acho que a Dani estava explicando maravilhosamente bem, uma pena que a conexão dela Sim, tenha caído. Mas a Butler, por exemplo, é uma autora que trabalha com uma perspectiva interseccional, assim como a Lélia Gonzalez, que a Juliana vai apresentar na aula de encerramento, e que que vai eu falar aqui também na quinta-feira, né? A Juliana vai estar contando um pouco sobre a Lélia também pra gente. Isso, exatamente. Ela vai estar na live também, né? Eu tenho trabalhado muito com a ideia de que a Lélia é uma interseccional avant la lettre, assim, ela é uma espécie de vanguarda da interseccionalidade,
porque ela já era interseccional antes do termo, né? Porque ela vai trabalhar o feminismo negro, o feminismo que ainda nem tinha esse nome, mas o feminismo descolonial, né? E ligando com classe também, né? Então ela vai fazer uma primeira amarração entre gênero, raça, classe e colonialidade, né? Já a Butler vai fazer gênero, sexualidade, né? Classe e raça vão ser também elementos importantes para ela, mas não tanto quanto esse enfoque da Lélia. E eu gosto muito, e estou muito satisfeita que a Juliana vai tratar da Lélia. É muito importante nesse momento a gente recuperar uma pensadora brasileira que já esteve, né, numa vanguarda filosófica, quando a gente tem aí um movimento de justamente retomar e recuperar na história da filosofia as mulheres pensadoras, né? Então, acho que isso é uma coisa importante a gente trazer do passado, né, coisas que foram sempre muito importantes, mas que, claro, nós mulheres somos as excluídas da história, né? Então a história, quando ela é contada nos deixando de fora. E aí a história da filosofia vai acontecendo como se nós não tivéssemos existido, ou, para usar uma expressão que a Dani usa na tese dela, como se nós tivéssemos sido queimadas como as bruxas, né, da Federici. É maravilhoso. Obrigada, Carla, por ter aí entrado nessa substituição aí. A internet da Dani tá realmente, ela falou para mim antes que tinha esse problema de conexão por estar na serra, mas eu acho que a E Carla ela já já conseguiu voltou, será, responder. Ana? Não, não voltou, não está aqui ainda. Então, eu acho que eu vou aproveitar, Carla, para te perguntar também sobre a Butler, né? Que é quem você vai tratar no curso. Eu acho que vale aqui também aproveitar. A live, ela deve, geralmente ela dura 1 hora, o próprio sistema encerra. Então, eu acho que em 5 minutos a gente deve estar encerrando. Eu quero perguntar também para a Thaís, que fez a pergunta, se foi respondida, se está legal, se tem alguma questão. A Thaís mandou uma carinha aqui, fofa. É, e também, muito grata. Ai, que bom, Thaís. Bom, né? E que ótimo. E encerrar aqui também, aproveitando para perguntar para a Carla, que vai dar essa aula sobre a Butler, sobre o que vai ser essa aula, né? E falar um pouco sobre o curso. Então, 5 minutos aí. eu considero que a Butler ela começou a pensar um tema importante na filosofia dela, que é um tema que eu passei a pesquisar, que é o tema do luto, e que ela começou a pensar a partir justamente de um trauma, que foi o trauma das mortes no 11 de setembro. Então, eu acho que nesse momento que a gente está passando por um trauma coletivo, né? E agora eu acho que a gente pode dizer genuinamente que é um trauma coletivo, que não é só um trauma dos Estados Unidos, ou que não é a pretensão, né, dos Estados Unidos de tornarem o próprio trauma um trauma coletivo, né? Acho que agora, de fato, é um trauma coletivo, tem perdas no mundo inteiro, né? Então, a gente tem o mundo inteiro passando por uma experiência simultânea de perdas de vidas, né? De um número de vidas que a gente acho que não. Acho que só em guerra, né, a gente viu tanta gente morrer ao mesmo tempo, né? Então, e talvez nessa escala nem nas guerras, né? Considerando o tamanho da população e tal, né? Então, a Butler ela é uma autora que começou a pensar o tema da interdependência e da ética, né, a partir do luto ou da necessidade de um luto coletivo por causa das mortes do 11 de setembro. Né? Então, eu acho que nesse momento ela tem muito a nos dizer, porque trata-se de um trauma mundial
coletivo, de um trauma, se a gente pegar a concepção de trauma no Freud, né? Um trauma que é uma descarga de energia que o aparelho psíquico não consegue absorver, né? Então, é mais do que a gente pode suportar, né? E isso tanto vale hoje para cada perda individual que eventualmente cada pessoa pode ter sentido, como para essa imensa perda coletiva, né? Então, eu acho que todos os autores e autoras do curso têm alguma coisa a nos dizer, mas eu acho que, por exemplo, a Butler com o tema do luto, o Benjamin, que a Isabela vai apresentar, né? A Isabela que estava na live de ontem, né? Que pensou, por exemplo, o fim da experiência, porque o trauma da Primeira Guerra foi tamanho que nem, não se conseguia mais falar disso, né? Acho que a gente, nesse momento desse trauma contemporâneo, a gente está enfrentando o trauma de um modo ao contrário, né? A gente está falando o tempo todo dessa perda, né? São lives e mais lives e mais lives tentando falar do que é essa dimensão de perda e, ao mesmo tempo, refletindo a impossibilidade de falar, né? Porque a gente fala, mas a gente não consegue dizer, né? Dizer da dimensão dessa perda, né? Então, e claro, a gente vai ter, sei lá, 10, 12 aulas, né? Uma das aulas é do professor Paulo Arantes, da USP, que é o conferencista convidado, que está pensando mais do que ninguém, né, também no problema da emergência, né, da emergência do nosso tempo, numa espécie como se a gente estivesse realmente vivendo o fim do mundo, né? O que significa isso, né? E como que a gente está vivendo essa era do fim, né? Então, acho que também a gente foi muito feliz no convite ao Paulo, foi uma ideia da Juliana, que eu agradeço muito. Então, assim, eu acho que o objetivo, a gente tem muitos objetivos no curso, mas o principal é que a gente faça a experiência, né? Faça essa experiência de perda, refletindo com os autores e as autoras que nos ajudam a pensar o que é isso que a gente está vivendo. Sim, eu queria. A gente está chegando no fim aqui, que a live ela se encerra sozinha. Eu sempre fico preocupada dela acabar. Já me avisou aqui que faltam 30 segundos. Eu vou usar esses 30 segundos para agradecer a Dani, que não está aqui, e a Carla. Muito obrigada, Carla, por essa participação aí, mais do que especial. E para quem se interessou pelo curso, o flyer está na nossa página e vocês também podem procurar no site, né, que está disponível. E Filosofias do Tempo do Agora é o nome do laboratório. E vocês podem ver no nosso